A gente conversa agora com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso. Ministro, boa noite, muito bem-vindo à CNN Brasil. Estou sabendo que o senhor está estreando então com a gente e que bom que é comigo aqui no Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Muito bem, e agradeço muito. Honrado foi eu com este convite. Imagina, a honra é toda minha, toda da CNN, toda do nosso time. Ministro, vamos lá. Muita gente apontando essa tensão no nosso país, dessa crise institucional, como ela tendo chegado no auge, sem uma trégua no horizonte. Gostaria de começar a nossa conversa por aí. Estamos sim no auge dessa crise que, infelizmente, parece sem fim, ministro? Se estamos no auge, eu não sei, mas nós estamos na crise, estamos. Não há nada que indique que essa crise vá diminuir ou vá cessar em breve tempo. Sim, ministro, a reação do Supremo na sexta-feira, aquela nota, foi uma nota muito dura, né, com um verbo que indica bastante, né, repudiando, então, o pedido de impeachment feito pelo presidente Bolsonaro, que foi numa sexta-feira, mandou ali um funcionário do Palácio do Planalto com pedido embaixo do braço, chegar ali no Senado, pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas a promessa é de algo a mais, de que virá também, isso não está descartado pelo presidente Bolsonaro, o pedido de impeachment também do ministro Barroso. Qual é a postura mais correta nesse momento, quando a gente olha, claro, para as decisões do Senado, mas para todas as instituições que estão se manifestando desde sexta-feira? O que o senhor acha que deve ser apontado pelas diversas lideranças do nosso país? Eu acho que, e digo isso porque está dentro dos meus parcos conhecimentos, pouca coisa que eu conheço, para tentar mostrar para a população em geral, sobretudo para os leigos que não têm conhecimentos jurídicos específicos, que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes não tem nenhuma base jurídica, não tem nenhuma base jurídica. Se você me permitisse a ousadia de fazer uns comentários breves sobre isso, para tentar, sobretudo, demonstrar para o público em geral que é um pedido sem nenhuma viabilidade jurídica. Claro, por favor, ministro. Eu li atentamente, e antes de ler não queria falar sobre isso, eu li atentamente a representação, e dela, para fazer um resumo, constam duas acusações contra o ministro Alexandre de Moraes. Ambas fundadas no artigo 39 da Lei 1079, que é a Lei da Responsabilidade dos Crimes de Responsabilidade de 1950. O primeiro é uma hipótese prevista no inciso 2, que diz o seguinte, que o ministro que julgue uma causa, quando por lei esteja suspeito, impedido, ele cometeria crime de responsabilidade. E a acusação é de que o ministro Alexandre de Moraes instaurou um inquérito policial contra o presidente da República e incluiu o presidente da República noutro inquérito policial, o famoso inquérito 4781, que é aquele inquérito aberto ex officio pelo Supremo Tribunal Federal, com base no regimento interno. E, portanto, a acusação é de que o ministro Alexandre de Moraes funcionou como vítima, acusador e julgador, quando estaria proibido de fazer. Essa é a primeira acusação. A segunda é de que o ministro, na sabatina em que ele foi ouvido como candidato no Senado Federal, ele, entre outras coisas, fez uma declaração de compromisso de defender os direitos e garantias individuais. E que, como ele está tomando uma série de decisões que são, pelo presidente, consideradas inconstitucionais e ilegais, ele teria adotado um comportamento incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das suas funções, que é o que está previsto como crime de responsabilidade. Quando um ministro do Supremo tem um comportamento, vamos dizer, incompatível com esses valores.
A verdade, para a gente entender bem isso aqui, do público entender bem, é saber o que é um inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento que documenta e formaliza as atividades da chamada polícia judiciária. São as atividades exercidas pelas polícias civis, tanto estaduais como federais, para a apuração de eventual crime. Então, é uma atividade desenvolvida pelos policiais. Mas todo inquérito policial tem um juiz que supervisiona este inquérito. Por que motivo? Porque a atividade policial tem que ser feita de acordo com a lei, com a Constituição, até porque, eventualmente, pode ser ferido algum direito ou garantia individual daquele que é suspeito ou é investigado. Então, há um juiz que supervisiona esse inquérito e não desenvolve nenhuma atividade investigativa. Quem desenvolve essa atividade são os policiais. O que o juiz faz? Faz, em primeiro lugar, ele supervisiona a atividade dos policiais e, em segundo lugar, nos casos em que só ele pode decidir isso, ele pode tomar algumas medidas, como, por exemplo, decretar prisões preventivas, provisórias, determinar quebra de sigilo, que o policial não pode fazer de ofício. Então, esta é a atividade do juiz. A pergunta é, o juiz no inquérito policial julga alguma coisa? Não julga nada. Segundo, o juiz no inquérito policial acusa alguém? Não acusa ninguém. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes, os crimes que são objeto dos dois inquéritos referidos na representação, nenhum deles ele é vítima. Não se trata de crime contra a honra dele, em que ele é vítima e, ao mesmo tempo, seria o juiz condutor do inquérito. Não, são crimes de ação pública em que não há nenhum envolvimento pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele não é vítima, não é acusador e não é julgador de coisa nenhuma. Então, vamos dizer que essa primeira acusação não corresponde à hipótese que está prevista na Lei 1079. Mas não é a única, são duas acusações. A segunda acusação é de que ele teria tomado uma atitude, ou tem tomado atitudes que são incompatíveis com o decoro, com a dignidade das suas funções. Essa expressão, comportamento incompatível com a honra, com o decoro, com a dignidade das funções, é uma expressão equivalente a dizer que o agente tem um comportamento, deve ter um comportamento irrepreensível na vida pública e na vida privada. Isso consta na lei da orgânica da magistratura, consta do Código de Ética da Magistratura, consta de leis administrativas, porque isso, vamos dizer, é um dever jurídico do agente. Por que isso é importante? Porque se ele não tem um comportamento compatível, vamos dizer assim, com a dignidade da função que ele exerce, ele compromete o órgão que ele representa. Então, um ministro que eventualmente, por hipótese, tivesse um comportamento indigno no exercício das suas funções, ele incorreria no crime. E o que significa isso? Significa basicamente que vamos dizer, essa infração, ela é mais palpável na vida privada. Pode também ocorrer na vida pública, mas, vamos dizer, ela é mais rara na vida pública. Na vida privada, assim, o que, por exemplo, o ministro do Supremo, em tese, poderia comprometer a dignidade da função? Por exemplo, se ele fosse publicamente conhecido como envolvido com droga, com alcoolismo, porque essa norma exige que o ministro, assim como outros agentes públicos, tenha o quê? Um padrão de vida compatível com valores éticos e morais, vamos dizer, vigentes na sociedade. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é o comportamento que o ministro Alexandre de Moraes teria adotado que seria incompatível com a dignidade do cargo? Nenhum. Por quê? Porque a acusação é de que ele está tomando
decisões jurisdicionais contrárias à Constituição e contra a lei. Isso seria, em tese, aquilo que o pessoal costuma chamar de crime de hermenêutica, que é um despropósito jurídico. É um despropósito jurídico. Sim, ministro, então vamos lá. Nos ajude. Com esse despropósito, com essa fragilidade jurídica toda, então, na peça, que segundo outros analistas, até outros especialistas, é absolutamente imprópria, o único caminho, a única atitude esperada, então, do presidente do Senado, que é um homem das leis, experiente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o arquivamento, então, desse pedido imediatamente, é isso? Eu vou lhe responder, mas antes eu vou fazer uma observação que me parece... Por favor. E o povo precisa entender, a população tem que entender. São dois que eu chamo de postulados civilizacionais. Ou seja, são dois valores que compõem a cultura das civilizações democráticas. Dois. O primeiro dele é da chamada anterioridade e tipicidade da lei penal, que é um dispositivo que está na Constituição como garantia no artigo 39, inciso 39 do artigo 5º, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que significa isso? Que não existe crime quando a lei não tipifica como tal a ação da pessoa. Para ser considerado crime comum, crime de responsabilidade ou qualquer ilícito que, vamos dizer, interesse ao chamado ordenamento repressivo, que não é apenas o penal, mas administrativo e político, como está na lei de responsabilidade, é preciso que a lei descreva a ação considerada criminosa. Se a lei não descreve a ação considerada criminosa, só no regime soviético do Stalin pode ser considerado crime. Nos regimes democráticos civilizados, isto é impensável. Isto é impensável. É um postulado adotado, é um postulado universal das democracias. Então, a pergunta é: algum dos fatos imputados ao ministro Alexandre está descrito na lei como crime? Nenhum deles. Nenhum deles. Segundo, qual é a solução? Quando o pedido é, e como é no caso, manifestamente inviável, como juiz, e qualquer juiz está acostumado a fazer isso, se indefere liminarmente o pedido e se arquiva. Não há outra solução. Não há outra solução. Por quê? Porque não há outro remédio. Então, e aqui é o segundo postulado, não há outro remédio, porque se a pessoa não se conforma com um ato, vamos dizer, de prática jurisdicional, isto é, uma decisão judiciária, que ele se sinta, vamos dizer, lesado por isso, e que seja ofendido por essa decisão e não se conforme com ela, o único caminho é ele recorrer pelas vias que estão previstas na lei. Então, entra com recurso, que no caso, contra aquelas decisões, vão para o plenário do Supremo, que é o órgão competente para julgar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O segundo é que, diante disso, do meu ponto de vista e com o devido respeito, o presidente do Senado tem que mandar arquivar isso hoje sem ouvir ninguém. Sem ouvir ninguém. Até para não, vamos dizer, dilatar esse clima vamos dizer assim, de conturbação do cenário político que já não é muito tranquilo. Então, o senhor está dizendo para a gente que a única coisa a ser feita, com base na lei, com base no que se espera de uma apreciação, então, ali da peça, é o arquivamento imediato, que já deveria ter acontecido, foi sexta-feira, tudo bem, o presidente do Senado estava fora. É isso, para as próximas horas é o que deve ser feito, ministro? No meu ponto de vista, com o devido respeito que tenho ao senhor presidente do Senado Federal, acho que não há outro caminho. Sim, uma última pergunta rápida. Nossa democracia corre risco, na opinião do senhor? Toda vez que se desprestigia
e tenta se comprometer à autoridade da Suprema Corte, eu não diria que os cidadãos podem dormir tranquilos.